bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Vou dar 2 testemunhos rápidos. Um deles aconteceu com um dos discípulos que eu acompanho há muitos anos, Marciano, que hoje é o que assumiu o pastorado da Alcance Curitiba. Eu estou mais na supervisão das igrejas desde dezembro de 2018, ele está à frente. Eu comecei a igreja na casa dele. Então, lá em Curitiba é o meu discípulo mais antigo. Eu me lembro logo no começo da nossa caminhada, ele passou por uma revolução, quando ele foi entendendo essas verdades financeiras. E um dia ele chegou para mim e falou assim: chefe, ele sempre me chamou de chefe, nunca consegui mudar isso nele. Ele falou assim: chefe, Deus falou um negócio comigo doido. Eu falei: o que é? Ele falou: cara, eu senti no meu coração, e eu tenho certeza que é de Deus, que eu tenho que dar o melhor dia de faturamento das minhas empresas para Deus. Eu falei: para. Você está falando de ganho ou de faturamento? Ele falou: faturamento. Eu falei: não tem nada na Bíblia que mande você fazer isso, mas se o Espírito Santo está te pedindo, aí você aprenda com Ananias a fazer o que ele pediu e não abortar o processo. Eu falei: isso é doido. Ele falou: eu tenho certeza que é de Deus, e gerou fé no meu coração. Eu falei: bora fazer. E ele começou a fazer a loucura. E ele começou a crescer de forma sobrenatural nos negócios dele depois disso. Mas um dia eu estava orando e eu senti Deus falando comigo, quase como assim: vai lá dar um upgrade no negócio. Chamei ele e falei: vem cá, eu quero que você sonde seu coração, considere diante de Deus. Eu creio que o que eu vou te falar é de Deus, e Deus vai te confirmar com a mesma certeza. Eu falei: comece a entregar a Deus o primeiro dia de faturamento. Ele falou: o primeiro nunca é melhor, vem depois. Eu falei: presta atenção, entrega o primeiro, primícia. Falei: no final do mês, se apura qual o melhor. Se lá no primeiro deu X, e você aqui descobriu que é X mais 3, você dá mais os 3. Eu falei: desse jeito você vai praticar tanto primícia, como você vai dar o mais, que é o melhor que você quer dar. Mas você vai juntar 2 princípios em um. Ele falou: entendi. Eu falei: se cair no seu coração? Ele falou: já caiu. Eu vou dar o melhor, mas eu também vou dar primeiro antes de comer. Eu falei: exatamente. E a vida dele deu uma guinada depois. Não estou aqui dizendo o que você tem que fazer. Ele teve uma palavra de Deus para a primeira etapa. Eu dei uma palavra de Deus para ele na segunda. Nunca mandei mais ninguém na vida fazer isso. O segundo testemunho, porque eu estou dizendo que Deus pode trazer coisas diferentes ao coração das pessoas. Meu filho Israel, ele começou a trabalhar com carteira assinada, acho que tinha 16 anos, 15 para 16 ou já 16 anos de idade. Eu acho que já era 16. E eu lembro da empolgação dele o primeiro mês. Tudo que ele falava, pensava e respirava o primeiro mês é: meu primeiro salário está chegando. E pensa no menino cheio de plano. O dia que ele recebeu, e eu sabia que era o dia que ele ia receber. Nós já estamos esperando ele em casa para ver como ia ser o negócio. E ele chega já assim, tá feliz, empolgado. Falei: aí, recebeu o primeiro salário? Ele falou: recebi. Aí eu fiz que nem meu pai, dei uma de fiscal. Já separou a parte de Deus, que é o dízimo. Ele olhou para mim e falou: eu não vou dar o dízimo. Foi a mesma coisa que apertar o botão para botar o vulcão em erupção. Quando aquilo tudo foi ferver dentro de mim, eu falei: não, ele não é louco. Não foi isso que ele aprendeu a vida inteira. Eu falei: tá me trollando. Quem semeia, colhe, né? Eu brinco com muita gente. Eu falei: o que é que você vai fazer? Ele falou, ele deu uma risadinha e falou: não, tá te provocando. Ele falou: pai, eu não vou dar o dízimo, vou dar tudo para Deus. Quando ele falou isso, eu devo ter feito uma cara triste. Ele falou: o senhor não está feliz? Ele falou: o senhor que me ensinou o princípio das primícias. Eu falei: pai, o primeiro salário da minha vida. Eu falei: é, filho, claro, tá certo. Arranquei o chapéu de pai, botei de pastor, de homem de Deus, de pregador. Fiquei lembrando das dores de barriga que eu dava no meu pai, com as loucuras que eu fazia. E falei: você tá certo, né? Você tem o resto da vida para ganhar salário, para fazer o que você quer. Bota Deus primeiro, vá para o fim da fila, né? Me deu aquele aperto pensando: é mais fácil eu fazer isso do que vê-lo fazer. Mas depois a ficha caiu, contei para Kelly e falei: amor, apoia, não faça a cara que eu fiz. E aí eu lembro que depois nós tivemos uma conversa. Ele falou: pai, onde eu entrego isso? Eu falei: filho, aí contigo. Ele falou: eu vi que na igreja tem um xizinho lá da primícia. Ele falou: você entrega a sua primícia na igreja? Eu falei: eu não. Todos os meus pastores entregam, todo mundo entrega, eu não. Ele falou: por que não? Eu falei: eu tive uma palavra de Deus por pelo menos um tempo fazer isso na vida do meu pastor, que é o Wade. Quando eu falei isso, ele falou: pai, acendeu um negócio aqui dentro de mim. Eu acho que eu vou dar para ele. Falei: faça o que Deus te dirigir.
Ele me olhou com a cara assim, mas o Abe não precisa. Eu falei, filho, honra não é para quem precisa, é para quem merece. Eu falei, generosidade você aprendeu com seu pai, esmola você aprendeu com seu pai, isso a gente faz para quem precisa. Honra é diferente. Eu falei, ora você decide. Eu tinha esquecido dessa história, Marcílio, que me lembrou depois. O detalhe final, deixa eu contar, tem a parte A e a B. Alguns meses se passaram. Um dia eu recebo um telefonema de uma pessoa que eu não conheço. Ô pastor, o senhor não me conhece, estava lendo seu livro, Uma Questão de Honra. Quando chega no capítulo que o senhor fala da lei das primícias, eu falo, cara, eu tive uma experiência. Eu ouvi Deus falar comigo. Foi uma experiência única, singular. Eu falei, glória a Deus, querido. Eu vou, posso te contar o que Deus falou? Eu falei, pode. Ele falou, eu ouvi a voz de Deus nítida e clara, dizendo que seu filho, ele falou, não te conheço, não conheço seu filho, mas essa voz me disse que seu filho, alguns meses atrás, honrou a Deus com uma oferta de primícia. Eu lembrei na hora do salário. Falei, é verdade. Ele falou, e Deus mandou, em nome dele, eu honrar seu filho. Ele disse, eu quero dar um carro de presente para ele. Eu falei, não, esquenta com isso não, menino nem carteira tem. Na época, acho que estava para fazer 17 anos, ele falou, aí o problema é de vocês. A voz mandou eu dar o carro, você não pode dirigir, você vai guardar, você vai vender, esse negócio não é comigo. Gente, eu lutei contra aquilo. Eu não conhecia a pessoa. Falei, não escrevi livro para os outros achar que tem que fazer coisa pela gente. Falei, não quero. Ele falou, pastor, Deus que me mandou. Eu vou descobrir o CPF do menino, eu vou fazer. Eu falei, eu venho, deposito em juízo. Né? O negócio assim, eu lutei com aquilo um tempão, por aquela preocupação ética, até um dia Deus falar comigo. Né? E depois que Deus me deu o enquadro, eu baixei a bola, mas falei para ele, reúne sua família, eu quero falar com eles. Porque aqui todo mundo sabe que eu não te pedi nada, eu não estou dizendo o que você tem que fazer. Falei, pastor, está tudo explicado, mas se o senhor quiser explicar, faça a segunda vez. Mas quando saí daqui, contei isso no primeiro culto. Eu não costumo contar nem o testemunho do Marciano, nem do meu filho, falei poucas vezes disso até hoje. Mas, na hora que eu saí, Marcílio me lembrou de outro. Falei, mas a benção não foi só o carro. Falei, foi não? Foi não. Ele disse, quando seu filho entregou a oferta para ele, Andréia liberou o poder das palavras de voz alta, disse que queria um genro desse. Falei, meu Deus, o carro foi nada. A benção foi outra. Querido, deixa eu dizer para você o seguinte, alguma coisa, vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Dá um alívio assim, o cara não perdeu o controle, não esqueceu. Eu acredito que uma coisa que o Espírito Santo está tentando trazer ao nosso coração não diz respeito à contribuição. Aliás, uma coisa que eu amei, as ofertas foram feitas antes do ensino, de uma forma bem rápida. Nós não estamos aqui, algo que você vai perceber que nós vamos enfatizar nesses dias, é que a gente não está aqui tentando fazer com que você contribua. Nós temos testemunhos da fidelidade da igreja, né? E acredito que Deus vai honrar muito tanto a estrutura como a vida de vocês. A minha preocupação é ajudar você a entender como fazer a coisa certa do jeito certo. E acredito que o alinhamento que Deus quer trazer diz muito respeito a colocá-lo em primeiro lugar. Alguns anos atrás eu estava numa fase muito difícil, financeiramente falando. Vendi tudo que eu tinha, tudo, casa, carro, tudo que tinha. Na época até televisão 29 polegadas era patrimônio. Aquelas de tubo, hoje vale nada. Vendi tudo que tinha para começarmos uma igreja no interior do Paraná. Levei mais 6 famílias comigo. Eu fui sem sustento e levei mais 6. Era um desafio assim, sem precedentes. E eu me lembro que os primeiros meses nós já comemos tudo as reservas. Estava assim, todo mundo baixou o padrão de vida no chinelo, no limite. Mês de janeiro, eu precisava sair muito, foi quando eu comecei a sair, viajar, pregar, vender livro, era para investir naquela estrutura e cuidar daquela turma. Depois percebi que Deus usou aquilo para me colocar de volta, né, num ministério itinerante, cumprir outro propósito. Mas mês de janeiro era um mês que férias, não tinha evento nas igrejas, não tinha convite. Janeiro era o deserto. E eu lembro que eu já estava orando no final do ano, falei assim, ó, janeiro está chegando. Janeiro era o inverno de antigamente. E eu falei para Deus, eu tenho 2 convites. Eu posso passar 3 semanas na África.
Na África nós vamos bancar a viagem. Nós temos que levar dinheiro para os missionários, nós temos que dar comida para o povo. Eu tenho que levar livro para dar de presente, pagar excesso de bagagem, para trazer tudo. É só botar o que nós não temos. Falei para Deus, mas eu tenho um convite para passar 3 semanas pregando na Europa. Na Europa eles vão pagar tudo. Na Europa eles vão comprar o livro em euro. O euro estava quase 5 na época. Hoje está mais. Né? Falei, eles vão bancar tudo, eles vão nos dar oferta. Na Europa eu volto com dinheiro para cuidar de todo mundo. Falei, se o senhor não me falar o que fazer, eu estou em aperto. Eu sei que a necessidade dos africanos é gigante. Falei, mas do meu povo aqui eles também estão no limite. O que é que eu faço? Falei para Deus, quanto mais eu oro, a sensação que eu tenho é como se o senhor falasse, escolhe aí. Naquele dia o Espírito Santo diz, escolha aí. Eu falei, faz comigo não. Ele diz, julgue o que é melhor e escolha. É claro, como homem de Deus, escolhi o quê? Europa. Vendi tudo o livro, ganhei muita oferta em euro, cheguei, cuidei daquelas famílias. Foi um negócio assim especial, uma grande bênção. Alguns meses passaram, mais ou menos em maio. Um dia eu estou orando, o Espírito Santo disse, acho que você fez uma boa escolha. Falei, do que é que o senhor está falando? Foi lá do início do ano. Falei, eu acho que sim, o senhor honrou. Antigamente tinha esse chavão, meu Deus, honrou. O Espírito Santo falou, você fez a escolha errada. Falei, como é que é? Deus diz, era o início do seu ano. Você está muito mais preocupado em receber do que dar. O Senhor disse, você quer colher das nações mais ricas, semeie primeiro das mais pobres. E Deus começou a me ensinar uma série de princípios que revolucionou minha cabeça e minha forma de pensar. A partir daquele dia eu falei, daqui para frente, nós vamos entrar no modo loucura. Se Deus não falar, nós vamos na coisa mais louca que tiver. Nossa igreja como igreja dizima. Nossa igreja como igreja primicia. Toda a primeira entrada do ano, não fica nada. Eu lembro de um ano que o tesoureiro falou, pastor, ainda está de pé aquele negócio? Eu falei, tá. Falei, pastor, eu falei isso não. Eu falei, por que não? Ele falou, pastor, o senhor não tem noção como foi a entrada hoje. Eu falei, a primeira parte é de Deus, filho. Mas pastor, eu falei, não é de Deus quando é ruim, é de Deus sempre. Mas a gente começou a perceber Deus nos testar em tantas coisas sobre essa lei, e quanto mais nós a praticávamos, mais a coisa mudava, porque hoje eu estou convencido de que não importa como, se você entender uma maneira de dizer, Deus, eu tenho que te dar primazia, eu tenho que te dar honra, procure aplicar. Mas acho que uma chave para fechar no nosso coração e a gente terminar aqui, é a gente reafirmar o lugar de senhorio e de primazia de Deus na nossa vida. O primeiro lugar é dele. Deus não quer tirar nada do que eu e você temos. Ele só quer ter certeza, na verdade ele tem certeza de tudo, ele só quer que a gente tenha certeza. E ele ocupando o primeiro lugar, nós nunca perdemos absolutamente nada com isso. Então a primeira casa que eu comprei, eu decidi dar como primícia. Ninguém tem que fazer isso. Meu filho decidiu dar o primeiro salário, você não é obrigado a fazer isso. Mas muitas vezes a gente percebe Deus levando pessoas, como fez com Abraão, como fez com os israelitas em relação à primeira cidade. E são coisas que às vezes, porque nós não entendemos a lei espiritual, não faz muito sentido. Tudo o que eu peço é que você fique atento. Talvez Deus só queira os primeiros momentos do seu dia. Mas existe algo por trás dessa lei que dá primazia, põe Deus em primeiro lugar, que nós precisamos entender e procurar praticar de alguma forma. Então eu queria que nós terminássemos orando. Pastor, o senhor já podia até fazer essa oração e talvez depois trazer alguma explicação. Amanhã e sábado nós vamos crescer na construção e nós vamos ter um tempo assim, eu acredito vai ser muito especial. Além de ensino, eu creio que existe uma liberação profética de Deus nesses dias. Então seja você aqui, seja você que nos acompanha pela internet, talvez você esteja aqui hoje, não possa estar todos os dias, mas vai poder acompanhar online. Eu creio que além do entendimento, Deus vai desatar algo especial. Então fica aí o meu encorajamento para que você leve a expectativa do seu coração em nome de Jesus.